Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Eu quero mandar um boa noite especial à minha amiga Vera, no bairro, no Conjunto Tancredo Neves, isso mesmo. Para a Vera Lúcia, na Floresta, todo mundo assistindo o nosso programa, o meu amigo José Augusto, Sindicato dos Servidores Municipais, isso mesmo. Para a Tainara, na Habitasa, e a todos vocês que estão com a gente desde o início do programa, né? Desde a abertura, né? No blog de notícias. Eu tenho o prazer de conversar agora com o vice-prefeito de Rio Branco e o secretário municipal de Educação, professor Márcio Batista. Seja bem-vindo, secretário. E vice-prefeito ao mesmo tempo, né? Tudo bem? Um prazer estar de volta aqui contigo. Prazer é nosso recebê-lo aqui. O Márcio, que é também um jumbeiro, é membro da Pelada do Jumbo, a pelada mais famosa do Acre. Por quê? Não por acaso é a pelada que tem o vice-prefeito de Rio Branco, secretário municipal de Educação e também o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre, doutor Antônio Aquino Lopes. Que é mais? Verdade. E você, né? O que é isso? Eu sou um Zé Ninguém. Sem falar em vários ex-jogadores, né? Aliás, o Aquino também foi jogador de futebol. Tem muitos ex-jogadores, boleiros. Né? Meu amigo Deca, zagueirão do Independência, jogou em outros times também, no Atlético, Rio Branco, no Juventus, mas foi no Independência onde ele passou o maior tempo da carreira dele. Meu amigo Azeitona, meu amigo Daniel, Gerson, que esteve com a gente lá ontem na pelada também, Márcio Tadeu, que é seu xará. Tadeu foi um dos melhores volantes da Amazônia, né? Categórico. Enfim, são muitos, né? Isaac. É verdade. Você está ausente há alguns meses, né? Estava na outra atividade, disputando o campeonato. O time não chegou à final? Não, nós chegamos à semifinal. Chegou à semifinal. Já é um time da prefeitura. Fica de bom tamanho, né? Time da prefeitura, né? Capitaneado pelo prefeito. Na semifinal conquista a vaga na Libertadores. G4. Está no G4. Ficou no G4. O nosso time nem nisso, nem no G4 chegou. Andou pertinho, mas fracassou muito nas primeiras rodadas, aí não chegou como a gente sempre chega nas semifinais do Campeonato da Imprensa. Queremos aqui agradecer ao time, os patrocinadores e parabenizar o time da TV Acre que foi campeão, né? Nós colocamos o time da TV Acre na fase semifinal, sabia? Ao derrotarmos ao timaço da TV5, que é um dos melhores times. Aliás, é o time que tem a melhor média no campeonato, está sempre chegando. Mas, presidente, vamos falar sobre o IOEB. Se você nunca ouviu falar, é bom se acostumar, tá? Que é o índice de oportunidades na educação. Isso mesmo. Aliás, é um pouco novo esse índice, né? Eu não lembro de ter ouvido falar ele. Ele é totalmente novo. Ele é um indicador que mede as oportunidades de educação no Brasil, que foi criado recentemente. Foi criado pelo ex-presidente do INEP, que é o Instituto Nacional de... O INEP já é bastante conhecido, de Estudos e Pesquisas, né, na educação. Então, ele é um índice que permite que a gente possa avaliar melhor o ambiente educacional a partir de um cruzamento de várias informações. Entendi. Né? Informações que vão desde a questão do acesso à escola, passa, portanto, um dos indicadores são as oportunidades de acesso, e aí está ligado à matrícula, né? Passando pela questão da escolarização, nível de escolarização dos professores, fala também sobre essa questão do tempo de experiência dos gestores escolares, dos nossos diretores escolares, no exercício das suas funções, até essa questão mesmo do índice de aprendizagem das crianças. Então, cruzam-se vários dados que eles chamam de fatores que criam um ambiente educacional que oportuniza a aprendizagem. Legal. E Rio Branco, a capital do Acre, ficou em 7º lugar. É uma boa colocação, né? Levando em conta as nossas dificuldades, que são imensas, né, presidente? Olha, esse indicador, ele, em boa medida, ele reforça uma avaliação que havia sido feita já
o ano passado, né, pelo Ministério da Educação, através do IDEB, quando posicionou Rio Branco entre 5 melhores capitais no desempenho da qualidade da aprendizagem. E essa amostra foi uma amostra mais densa, né, porque compreendeu outros fatores que eu até coloquei anteriormente, e então coloca Rio Branco numa posição muito interessante, porque nós estamos à frente de capitais como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Distrito Federal, todas as capitais do Nordeste, basicamente, quer dizer, mostrando que nós, embora não tenhamos o maior orçamento, não estamos entre os 10 maiores orçamentos em educação, mas nós temos um jeito de gerir a educação aqui com inteligência, com eficiência, com muita transparência e uma política, do caso do município, ela tem pelo menos 10 anos de aplicação. Presidente, o secretário, digo, uma das prioridades do prefeito Marcos Alexandre, a gente vê claramente, tem sido o investimento em creches, né? É um bom começo, né? Foi importante você levantar isso, porque aí você dá a oportunidade ao professor ou à professora, de modo geral, deixar o filho na escola enquanto vai dar aula. E os funcionários de escolas também, não é só a comunidade, ou seja, os próprios profissionais da educação acabam sendo beneficiados com os investimentos feitos em creches. Foi importante você levantar isso, porque nós, esses últimos 3 anos, a gente tem conseguido crescer muito significativamente a matrícula na educação infantil, com as parcerias que nós fizemos com instituições, né, que já trabalham com essa questão da criança, a Igreja Católica, as pastorais. Nós criamos mais de 2.000 novas vagas na educação infantil. E temos a perspectiva, porque nós temos 10 creches que estão em fase final de construção, 2 já foram entregues, e nós temos mais 8 que estão finalizando, nós deveremos estar finalizando e já abriremos matrícula para o ano que vem. O índice de oportunidades educacionais, quando fez um mergulho na educação de Rio Branco, constatou que nós incluímos um número significativo de crianças nas nossas escolas. E você sabe que quando você inicia uma criança o mais cedo possível numa escola, de preferência que venha a ser numa creche ou na pré-escola, quanto mais cedo ela está na escola, mais rápido ela vai ser alfabetizada, e isso acaba tendo um reflexo nas modalidades de educação posteriores, subsequentes. Quer dizer, quanto mais cedo iniciarmos a criança na escola, mais sólida é a nossa educação. Não por acaso a gente vê aí, o senhor sabe disso, é da área, que o governo federal não diria gasto, é um investimento que poderia deixar de ser feito, que é com relação ao PENAIC, né? Que é o Programa Nacional de Alfabetização na idade certa. Quer dizer, é um investimento que poderia ser evitado, né? Claro. Se tivesse lá atrás feito... Exatamente, quer dizer... O que está sendo feito agora. Então, nós temos feito um investimento muito grande, né, na educação infantil. Essas 10 creches vão estar prontas e nós vamos ter essas matrículas todas iniciadas para o ano de 2016. Nós vamos estar gerando aí, só nessas 10 creches, 2.200 novas matrículas. Novas oportunidades de trabalho também. E elas são conjugadas. Isso conta também no final, né? Conta, porque inclusive nós vamos fazer um concurso efetivo agora em janeiro, e esse concurso ele também prevê a entrada em funcionamento dessas 10 unidades. São centros de educação infantil. Elas terão a oferta conjugada no mesmo espaço de creche e de pré-escola. E aí quando a gente então amplia a nossa malha escolar, nós precisamos também de profissionais. Nós precisamos ampliar o número de profissionais para poder dar conta da oferta desses novos serviços. E isso também constitui oportunidades profissionais. A economia também fica mais fortalecida. Muito bem. Tem um outro detalhe também, não sei se é levado em conta nesse cômputo geral, é que tem muitos casos aqui em Rio Branco, eu acredito que em outros estados e outras cidades também acontecem, é que por falta de creche, por falta de vaga em creche, alguns adolescentes acabam sendo prejudicados por terem que ficar em casa cuidando dos irmãos
novos, ou seja, muitas vezes deixam de fazer trabalho, ou seja, o dever de casa, ou faz de forma muito sufocada, sendo prejudicado lá na contagem final, ou seja, às vezes no final do ano fica reprovado, não consegue obter uma boa média, enfim. Isso pode ser também um fator que contribui para um melhor ambiente em sala de aula. Claro, a inserção da criança na vida escolar, na creche, ela ajuda na organização da família, né? No funcionamento da família. Inclusive no orçamento familiar, né? Isso aí, esse é um outro viés, que é o viés econômico. Quer dizer, se você tem as crianças nas escolas, isso faz com que os pais se desocupem também um pouco dessas funções e possam disputar, se colocar no mercado de trabalho, né? Se colocar no mercado de trabalho. Essa é a função também econômica, que ajuda a organizar a família, tanto do ponto de vista das suas relações internas, fazendo com que os irmãos não se sobrecarreguem com essas funções, porque são crianças também, e é preciso que a gente possa garantir uma infância saudável, uma inserção na escola, e esse aspecto é econômico, porque dá aos pais, dá à mãe, ao pai, a condição de acessar o mercado de trabalho, fazer a disputa pelo emprego. Isso sem falar na questão psicoemocional, porque é evidente que tem alguns casos isolados, ninguém vai dizer aqui que não acontece, mas a pessoa sabe que lá, na creche, tem um ambiente propício ali e tem os profissionais capacitados e voltados para aquele atendimento. É diferente de deixar na mão de qualquer uma pessoa, às vezes na própria casa, né, o secretário? A escola, ela normalmente é o primeiro espaço depois da família, em que a criança desenvolve novas relações sociais. E essas novas relações sociais, elas também trazem consigo a necessidade da criança digamos assim, rompendo aqueles vínculos de dependência emocional que muitas vezes estão centrados no pai ou na mãe. Isso. Agora nós fizemos a inauguração da segunda creche e aí teve uma cena que chamou muita atenção, todos nós, quer dizer, a criança decidindo a permanência na creche. Foi o primeiro dia de aula, ele entrou, começou a brincar, o pai e a mãe lá vivendo esse momento, e a criança vira-se para o pai e para a mãe e diz assim, olha, pai, eu vou ficar, podem ir, que eu vou ficar. Isso é interessante, é claro que nem todos desenvolvem esse tipo de comportamento, porque você tem a questão emocional aí, ela é muito forte. Dependendo do grau de dependência emocional, muitos até nem conseguem ficar tão facilmente. Por isso que a primeira semana, as 2 primeiras semanas de cada creche são espaços interessantes, porque é feito todo um trabalho adaptativo para a questão da ambiência, quer dizer, para de fato eles sentirem-se mais autônomos, com maior condições de permanecer num ambiente que é novo, que ele é relativamente hostil, porque é uma coisa diferente. Claro, tudo que é novo tem esse detalhe também. Daí o desafio maior de quem trabalha com educação infantil, né, secretário, às vezes de uma série para outra, eu não diria toda, mas boa parte das crianças tem problema, né? Claro. De adaptação ou readaptação. Que aí entra a figura do professor. Tem que ser, ele tem que ir além da questão educacional propriamente dita, né? Tem que ter com certeza. talento. Com certeza. Secretário, além disso, quais seriam os maiores desafios agora? Dizem que subir não é tão difícil. Difícil é a gente se manter, mas já que ficamos em 5º lugar em um outro índice do ano passado, e agora ficamos em 7º, é um outro índice, claro, mas foi com base naquele também, né? Ou seja, sim, acho que a gente está conseguindo manter esse padrão, né, de qualidade. O desafio é quando se cresce, quando se atinge um determinado nível de qualidade, a responsabilidade ela é maior, porque para você defender essa qualidade, a gente precisa continuar investindo muito forte na questão da formação continuada dos nossos professores, melhorando a infraestrutura das nossas escolas, buscando cada vez mais manter ou ampliar o nível de estímulo, de motivação
para o trabalho. O trabalho não pode ser nada associado à carga. O trabalho tem que estar associado a prazer, a gostar. Então, você criar um ambiente emocional assim, favorável ao desenvolvimento da educação é sempre um desafio. Sem contar com outro aspecto que é a questão também, ainda nós temos uma grande rotatividade de professores. A ideia de fazer concursos públicos para a gente cada vez mais ampliar o quadro de efetivos, de professores efetivos. Os professores efetivos têm uma memória, têm um tempo de permanência na educação e aí ele vai cada vez mais absorvendo essas formações continuadas que nós damos ao longo do ano. Quando você tem muita mudança de professor, às vezes você tem que recomeçar, quer dizer, trabalhar um professor novo, uma formação inicial. Ao passo que quando você tem esse professor mais tempo conosco, já numa condição de professor efetivo, ele cada vez mais vai aprimorando. Mais tranquilidade. Então esse é um desafio também. Agora uma coisa depende da outra, né, secretário? Porque o desafio de melhorar os índices educacionais, eu acho que é muito mais do professor, do funcionário da escola, do que do próprio poder público. Claro, o desafio do poder público é proporcionar um ambiente sadio, tranquilo, bons salários, educação continuada, cursos permanentes, enfim. Mas o professor tem um desafio importante também nesse processo e uma participação muito eficaz, né? Claro. Claro, porque nós não podemos fazer nada, construir nada impondo, né? O professor precisa se ver no processo, ajudando a decidir. Ainda bem que a maioria, isso é de forma natural, né? Você é professor, sabe disso. A maioria não trabalha pensando só no salário. Trabalha porque gosta, até porque se não gostar é melhor nem ser professor, né? Porque não... Eu acho que o professor, o funcionário, o educador, ele faz mais, ele produz mais quando ele é chamado para construir uma determinada política pública, uma determinada ação. Quando ele não é sujeito do processo, quando ele não é protagonista, quando é algo construído sem a participação dele, ou que ele percebe que isso tem qualquer traço impositivo, há uma rejeição, né? Não há uma identificação com aquela proposta de trabalho. Então, o mais importante é a gente construir, junto com o trabalhador em educação, aquilo que ele tem convicção, porque também a questão da convicção é muito importante, internalizar uma convicção para fazer um trabalho. Eu acho que essa tem sido a chave do nosso trabalho. Quer dizer, essa formação continuada que nós estamos falando aqui, eu sei que o nosso tempo já está se esvaindo, mas muito rapidamente, assim, nós temos um calendário anual em que nós temos os dias com a proposta de formação. Tem um calendário em que o professor ele vê o estudo, a qualificação, como uma ferramenta que vai melhorar cada vez mais o trabalho dele, que vai impulsionar. E isso tem sido muito importante, tem feito a diferença no nosso trabalho. Certeza. Só mais um exemplo, antes de terminar. O senhor talvez não tenha vivido esse drama, porque o senhor deu aula mais ao ensino médio e tal, mas o professor da educação infantil, e aí vai de escola para escola, mas se a escola proporcionar bem, se não proporcionar, ele mesmo dá um jeito dele e não deixa passar em branco o dia das crianças. Ele compra fiado, ele vai na papelaria, dá um cheque, compra no cartão, mas ele mesmo dá o jeito dele. Quer dizer, isso é uma questão de amor, de respeito, de dedicação, né? A profissão. É uma coisa muito bonita. Secretário, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu. Sucesso e parabéns aí pela 7ª colocação em mais de 27 estados e mais do Distrito Federal. Perfeito. Obrigado. 27 ou 26? 27. 27 mais do Distrito Federal. 28 26 mais o... Isso, 26. 27 mais no geral. Isso, no geral. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. E volte à pelada do Jumbo. Domingo estarei lá, estaremos lá. Tá certo. Depois do intervalo comercial eu volto para conversar com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, FIEAC, o empresário José Adriano. Até já.